Por isso que a Bíblia diz assim, e ouvindo a mensagem do reino, não entendendo, veio o maligno e rouba. Eu decorei, eu sei o que Deus falou comigo, mas você entendeu? Você não entendeu, ela fica infrutífera. O diabo vem ali e rouba, porque você não entendeu o verdadeiro sentido do texto. Então Deus não vela sobre o texto, Deus vela sobre a correta interpretação do texto. É o que realmente o texto diz. Porque heresia e tantas mentiras que existem por aí, é usando o próprio texto bíblico. Quem não viu aquele vídeo que o camarada havia adulterado com um membro da igreja, porque não tem membro, é membro da igreja, com uma moça, e o marido consentiu. Irmãos, é uma coisa assim, terrível, mas assim, o que acontece quando a pessoa, ele aceita Jesus, ele aceita Jesus com tanto zelo de Deus, que às vezes sem entendimento, ele faz coisas assim que você diz, como que alguém faz isso? Ele está tão envolvido em Deus, que às vezes ele sujeita aos abusos de alguns líderes. Aí o pastor, quando foi dando entrevista, inclusive o próprio repórter, falou, tem um erro de leitura mesmo. Aí ele falou assim, inclusive está aqui na Bíblia, vai e adultera com ela. Aí o repórter olhou aqui, falou, mas não está escrito isso não. Vai a mulher adúltera, não é adultera com ela. E ele olhou, é isso mesmo. Ou seja, agora que já tinha adulterado com a mulher, né, já tinha acontecido toda a situação, e o pior, a mulher cedeu, e o marido cedeu à mulher. Porque ele usou o livro de Oséias e disse que estava escrito lá no texto bíblico. Inclusive os meninos de Deus e tantas outras heresias surgem do texto bíblico. Só que a interpretação é que é mudada. Então, irmãos, tome cuidado com a interpretação do texto bíblico. Tome cuidado. Hoje as maiores heresias é a pessoa pega o texto, o raciocínio é até interessante, mas depois que você olha, você fala, moço, o texto não está dizendo isso. Olha o contexto, não tem nada a ver. Um exemplo, os meninos de Deus. Os meninos de Deus surgiram nos Estados Unidos. É uma seita que eles predominam na relação sexual. O líder, é só pesquisar depois. O líder, ele tem relação sexual com todas as mulheres de quem entra na seita. Se você entrou na seita agora, o líder tem relação sexual com sua esposa. E todo mundo aceita isso lá. Aí a promiscuidade tem. Aí a pessoa fala assim, não, mas eu acho que isso aí é pecado. Aí ele pega o livro lá, Salvo Melhor Juiz em Gálatas, e diz, aqui está escrito, tudo é puro para aqueles que é puro. Se você olha isso como pecado, quem é impuro é você. Isso só é impuro aos seus olhos porque você é impuro. Quem é puro vê isso com muita pureza. Então, se eles usam o texto, interpretam equivocadamente o texto, se você ver o contexto, não está falando nada acerca disso, para fundamentar as práticas imorais deles. E a maioria das seitas caminha do mesmo jeito. Por isso, você conhecer de hermenêutica, ainda que você não saiba a correta interpretação do texto, pelo menos você diz assim, eu posso não entender o que esse texto diz, mas eu contigo com certeza. O texto não está dizendo isso que você está falando, não. Por isso que a matéria hermenêutica, ela, para mim, é o melhor fundamento para qualquer tipo de heresia bíblica. Eu já vi muita gente utilizando, você tem, a Bíblia diz aqui, se você não dá, Deus não vai te abençoar, Deus não vai te prosperar, se você não der o dízimo, você não der a oferta. Aí você diz assim, qual é o texto? Usou lá o texto de Malaquias. Você vê a frase, não, na frase está certa, está falando de dízimo, está falando de entregar o dízimo. Aí você vê o contexto, dentro do que está, porque o contexto, nem sempre está no capítulo. Porque no original não tem nem capítulo nem versículo. Às vezes, o contexto daquela leitura, ele começa em 2 versículos anteriores. Quando você lê, por exemplo, Gálatas, o fruto do Espírito, se você lê anterior, está falando lá de Abraão, da livre e da escrava, e dos seus filhos. Aí o resultado do filho da livre é o fruto do Espírito. O resultado da filha da escrava é a obra da carne, ou fruto da carne. Só que a gente só lê o fruto do Espírito e fica ali no fruto do Espírito. Você não lê todo o contexto para ver de onde que está falando ali da obra da carne e do fruto do Espírito. Então, quando você lê o livro de Malaquias, se você retrocede, você fala, não, peraí, a mensagem aqui está falando contra desonra. O sacerdote desonrava a Deus, o povo desonrava a esposa,
o povo desonrava a esposa e o povo desonrava o sacerdote. Porque era um efeito de escala. O sacerdote não honrava Deus, o povo não honrava o sacerdote, os homens não honravam a própria esposa. Aí você percebe, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Ali é questão de desonra. O texto está se tratando de questão de desonra. Está de maneira clara. O fundamento ali, as pessoas utilizam ali para falar do dízimo, muito mais no sentido, não para ensinar, mas no sentido de dizer, o que pode acontecer a você se você não estiver dando dízimo. Poderia utilizar outro texto, que um camarada mais inteligente ia olhar e falar assim, mas peraí, aqui está descendo muito mais a correção no sacerdote, no líder, do que propriamente dito no povo. Está muito mais focado no líder do que no povo. O sacerdote que recebia a oferta do povo, que eram os melhores animais, e dava coisa vil para Deus. Na hora do sacrifício, dava a pior coisa para o Senhor. Por isso que a matéria da hermenêutica te faz você pegar o texto, a primeira coisa que você olhar e falar, não, deixa eu ver se o texto está dizendo isso mesmo. Às vezes o pregador pode utilizar um texto e querer desenvolver um raciocínio que ele pensa. Geralmente é assim, eu tenho uma teoria, eu quero falar sobre isso, e eu preciso só fundamentar, ou paternidade, ou de você ter que honrar o líder. Honrar, você tem que honrar todo mundo, irmãos. Quem está acima de você, quem está no mesmo grau e quem está abaixo. O problema é que quando é uma honra exacerbada, fora da Bíblia, é uma coisa assim, fora do... Nem honrar seu pai, você honra, né? Mas o líder espiritual, você honra. Aí você vê que tem alguma coisa errada de quem pratica. Porque se eu não honro meu pai, eu honro meu líder, isso aí é alguma bajulação, jogada de interesse, porque tem alguma coisa errada nisso aí. Não está se ensinando o princípio de honra da maneira correta. Aí você vê os textos que utilizam, não tem sentido nenhum. Tem sentido nenhum. Chamar o líder de pai. Meu pai. Ok, você pode ter como líder uma figura ali de um pai espiritual, pode até colocar, mas biblicamente, a depender como a pessoa leva essa questão da paternidade, de você dar bênção, meu pai, coisa que você nem faz com seu pai, aí a interpretação que você tem que ver é o texto, porque é o seguinte, meu pai, eu não escolho o pai, o pai foi Deus que me deu, eu não escolho a família que eu tenho que nascer, e eu tenho que honrar, o único que Deus diz, honra teu pai e a tua mãe, é o pai biológico. Pai é quem cria, não, o texto está falando pai biológico, honra teu pai e tua mãe, você não escolhe o pai que você tem que ter. Deus te deu um pai, ainda que não seja o pai que você queria, mas era o pai que você precisava dentro do plano de Deus. Cleide, você não sabe o que o meu pai fez, honra ele, porque os seus filhos um dia vai te honrar, mesmo não concordando com muita coisa que você faz, ele vai te honrar. Honra não é facultativo, não é de acordo com mérito, honra é uma obrigação, porque assim, irmão, se fosse assim, eu não honrava Deus, não. Fala comigo se tem hora que você fala assim, moço, eu estou tão chateado com Deus, porque eu oro, eu sirvo ele, não sei o quê, Deus não fala da maneira como eu quero. É porque a gente não fala. Porque se você falar com Deus, é perigoso Deus aí te castigar, porque Deus não precisa de você. Mas tem vezes que você fica chateado com Deus. Então você honra Deus, querendo ou não querendo, moço. Eu tenho que honrar Deus. Então se você honra seu pai, mesmo se entender por que ele faz, você honra Deus também do mesmo jeito. Eu tenho que honrar, pronto e acabou. Agora, um líder espiritual tem que honrar, pronto e acabou, não. Eu escolho o líder. Sou eu que escolho. Nunca se compara a figura de um pai. Pode sim, no sentido lá de Paulo, usar o texto, ok. Porque quando é assim, qual é o perigo? Se eu comparo ele com meu pai biológico. O meu pastor caiu em adultério. É meu pai. O pai biológico, quando ele erra, ele traz sua mãe. Ele não vai deixar de ser seu pai? Não vai deixar. Você tem que honrar ele, porque ele é seu pai. Mas agora, espiritualmente, um líder fazer isso? Não, em hipótese alguma. Aí você vai pegar nas recomendações de Paulo lá com respeito ao que deve ser um líder. Então, talvez a pessoa pode usar dessa base bíblica justamente porque fala assim, se um dia eu errar, ele vai manter fiel a mim. Porque eu sou o pai dele e ele vai ter que me obedecer independentemente do meu erro. Aí é demais, irmão. Por isso que é perigoso essa doutrina, ela caminhando para um sentido totalmente distorcido da Bíblia. Não sou contra. Alguém falar assim, não, eu tenho um pai espiritual, alguém que cuida de mim,
Mas equiparar ele a um pai biológico, isso é forçar demais a Bíblia. Ah, o camarada vai usar o texto lá de Paulo, vai usar uma série de textos. Está vendo que é importante você pegar, fazer uma hermenêutica do texto? Pedro usa essa expressão, né, Cleiton? Lá em Pedro também usa essa expressão. Quando vai falar sobre Marcos, lá no capítulo 5, versículo 13, ele fala, meu filho amado. Sim, existe. Ó, quando você quer fazer um estudo aprofundado de qualquer assunto, vai na chave bíblica e coloca lá pai. Coloca a palavra pai. Vai aparecer todos os versículos da Bíblia, do Antigo e Novo Testamento. Aí você saiba separar Antigo e Novo Testamento. Saiba separar, porque uma coisa é Antigo, outra coisa é Novo Testamento. Uma coisa é o Novo Testamento, Jesus morreu, ressuscitou, entra a graça, o período da graça. Não é que a graça não existia, já existia, mas a plenitude da graça existia ali. Então você tem que saber fazer essa divisão. A maioria das pessoas são fracas no Novo Testamento. Se você conhece muito do Novo Testamento, você quebra muito o misticismo que as pessoas trazem nas igrejas, tá? Você pega a expressão pai, 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 pai. Todos os versículos, vai interpretando ele corretamente. Pronto. Aí você fala assim, alguém que vai defender essa teoria sobre paternidade, ok, é interessante, paternidade, restaurar, que a maioria das pessoas tem problema com paternidade, tem problema com paternidade, tem problema com autoridade, ok, mas tomar cuidado para os extremos desse ensino. Os extremos é perigoso. Então eu tenho toda a interpretação. Quando a pessoa pegar o texto, fala assim, aqui ó, pai, Abraão, e vai citando o texto, não, o texto não diz isso não. Aí você toma o devido cuidado para que isso não gere uma mudança na sua mentalidade. Irmãos, isso é tão sério, que talvez para vocês que têm um conhecimento bíblico, é normal, mas imagina um novo convertido, que ele chega numa igreja, e ele ouve isso, ele só frequenta essa igreja, e ele ouve isso o dia todo. Todo culto é uma cultura da igreja, você está envolvido em uma cultura. Na cabeça dele é isso. É meu pai, é meu pai, é meu pai, bença pai. Na cabeça dele é essa cultura. E o dia que acontecer, ele falou, mas é meu pai, vem aqui filhinha, e abraça de qualquer jeito. Aí, sem limite, daqui a pouco a mulher respeita mais o pai, que é o pastor, do que o próprio esposo. Não, é meu pai que manda em mim, é meu pai espiritual. Ou seja, virou uma paranoia, uma lavagem cerebral. A pessoa não consegue pensar fora da caixa. Não consegue ver um outro mundo, ele está dentro desse mundo. Esse é o problema. Eu não sou contra essa visão, porque assim, qual o objetivo da paternidade entre elas? É inibir um pouco essa questão de muita rebelião dentro da igreja. Fideliza mais o crente, liga mais o crente ao pastor. Ok, interessante. O reconhecimento da autoridade. Ok. Só que nunca que equipara um pai biológico a um pai espiritual. Nunca. Quando você vai para o hospital, quem vai estar lá com você, se você tem uma família boa, é seu pai e sua mãe. Não é seu pastor. Eu duvido. Conta nos dedos que o pastor vai estar lá. Exceção à regra. No normal é seu pai, no normal, no geral é sua mãe.